Olá, meu caro. Ô, meu irmão, tudo jóia? Tudo na paz, Dani? 100%. Estamos aqui à sua disposição para as melhores reflexões. E essa força, como é que é? Estamos aqui agarrados em Goiás, né? Tô em Goiânia. Atualmente nós estamos trabalhando em Brasília, mas então ainda não fixamos residência. Então estamos meio perdidos, né? Em exercício da nova função, mas ao mesmo Tá tempo todo mundo assim. ainda não mudamos o domicílio. Tá todo mundo assim, né? E aí, vamos matar um pouco a saudade do Júlio, Dani? Vamos demais. Deixa eu colocar a gente numa conexão 5G, que vai ficar mais perfeito. Um Joia. minuto. Tá. Pô, tamo junto já aqui, amigo. Joia. E aí, vamos matar a saudade do Júlio um pouco? Vamos, estou à sua disposição. Hoje, para matar a saudade do Júlio, só falando dele, né? Pois é, e há tanta coisa a ser dita, né? Acho que o júri ele acaba reivindicando um profissional que seja um pouco mais plural. Eu não sei se você compreende, mas enquanto muitas pessoas acabam pensando que os grandes profissionais do Tribunal do Júri apenas carregam um legado de um domínio do direito, na verdade se exige uma multidisciplinariedade que faz o profissional, o orador, ser mais sensível, né, aos clamores sociais, né? Então essa, para mim, é a grande magia Exato. do júri. Exige um profissional mais É, sensível, que tenha a habilidade de falar a mesma língua da comunidade. Então essa é a grande magia do júri. é. Eu costumo dizer que o profissional do júri ele tem que ter o formato de uma cruz, né? Ele tem que ter a horizontalidade de um conhecimento com uma perspectiva enciclopédica, né, porque ele não pode operar apenas com o conhecimento jurídico, né, enfim, o cara que for ser extremamente positivista e legalista, ele apanha no plenário, né, porque o plenário, por ser palco da natureza humana, ele vai demandar de você conhecimentos os mais variados, não apenas das ciências correlatas, mas do conhecimento universal como um todo, e ao mesmo tempo da verticalidade, né, porque você tem que sair do plano do teu universo profissional e se embrenhar ali nas comunidades de onde o crime provém e também trazer para muitas vezes para as discussões jurídicas questões que são discutidas em outros níveis. Então você acaba funcionando numa transversalidade tanto horizontal que faz desse profissional exatamente um cara extremamente amplo, né? Obriga o cara a ser amplo nesse aspecto que você está falando. Para você compreender a magia do júri, 7 jurados podem discordar de um promotor por 7 razões completamente diferentes, né? E ao mesmo tempo, se nós Exatamente. tivermos sensibilidades, há símbolos, arquétipos, crenças que são universais, né? Que são comuns a todos os homens. Nos últimos 2 anos de pesquisa, vem símbolos universais, né? Aquela linguagem que é comum e toca a todos os homens, porque Sim. através dela, através dessa metalinguagem aí, que nós conseguimos alcançar o sucesso no processo comunicativo. De fato, voltei aqui, eu passei para o 4G porque falaram que o meu estava travando também. Eu percebi aí. Melhorou agora? Ficou perfeito. Não cheguei a ficar bonito, mas pelo menos estou aparecendo. Era crime impossível. É, mas esse detalhe que você falou é mágico, cara. A gente se depara muitas vezes, não é muito comum você ter esse diálogo com os jurados,
mas essa multiplicidade de interpretações, ela é perceptível muitas vezes no olhar, né, cara? A gente faz essa leitura dos jurados e você percebe muitas vezes que o convencimento do jurado, eu não sei se você se dá bastante a esse trabalho, e acho que se dá pelo que eu percebo dos seus comentários. Muitas vezes você percebe na dinâmica da tua oratória o momento em que se deu o convencimento do jurado com a tua tese. E você percebe que o convencimento muitas vezes se deu com um argumento de fato X, e lá na frente um outro jurado acabou sendo cooptado por um argumento Y, um terceiro jurado se deu no momento em que você aplicou uma técnica de storytelling, um quarto jurado se deu no momento em que você transmitiu, às vezes, um instante mais silente e calmo da tua fala, e você acaba vendo que você compôs ali uma maioria, não com um argumento específico, mas com instantes diferentes e emoções, muitas vezes, diferentes. Se a moda hoje, no que diz respeito à arte marcial, é o MMA, né, que é um Mix of Martial Arts, ou seja, né, uma pessoa que tem habilidades de vaticinar várias disciplinas, várias artes marciais num tablado, como, por exemplo, lutar em cima, lutar embaixo, um jiu-jitsu, um judô, uma luta olímpica, exatamente. Um kickboxer, um muay thai. Do orador, essa habilidade de transitar pela lei, pelos valores comuns, pelo mito, pela literatura, pelo o fantástico de uma semana atrás, pela capa de uma revista, pelo argumento que viralizou, seja por via de WhatsApp ou nas redes sociais. Isso torna o orador muito hábil para poder pegar essa série de contingências e transformá-las em argumentos, né? Eu dou o nome disso de associação de ideias. Eu acho assim que se os aminoácidos podem ser considerados assim os blocos essenciais de construção da vida, as associações das ideias podem ser considerados como o bloco fundamental de construção do pensamento no tribunal do júri. Então, é como se fosse a diferença entre você me entregar um bife, um ovo e uma mão de arroz e pedir para que eu vá para a cozinha e entregar para minha avó, entendeu? Às vezes os mesmos elementos estão ali flutuando no penário, mas quem tiver a sensibilidade, eu não vou chamar de vocação nem de arte, para trabalhar esses elementos, acaba sendo aquilo que eu chamo do sublime orador, tá? Então, se você perguntasse para mim, Dani, tem como num curso você dá a fórmula mágica para se formar sublime orador? Seria impossível, porque ele é formado por uma cultura privilegiada. Então, o tão quão ele lê, o tão quanto ele se entrega para o caso concreto, o tão quão ele é sensível para os clamores da vítima. Então, acaba ficando muito bacana para quem trabalha no júri, porque a diferença de um orador diferenciado e de um orador mediano é algo gritante no plenário. É a diferença do ufa, caralho, desse cara falando e de alguém que você torce para que ele pare de falar, entendeu? Exatamente. E eu não sei se a percepção que eu tenho é a mesma tua, mas a minha, às vezes, me parece que a fita métrica disso é o olhar do jurado. Eu pelo menos em plenário, construo isso. É claro que você entra numa espécie de visão de túnel. Eu, pelo menos, às vezes me sinto assim, no hiperfoco, numa visão de túnel. Tanto é que comigo, pelo menos, acontece um fenômeno, na maioria das vezes, que é não me lembrar de boa parte do que eu falei. Eu termino o plenário e muitas vezes eu esqueço, eu abstraio, esqueço. Eu acabei de sentar e esqueço o que eu falei. Por conta dessa visão de túnel. Mas ali, durante a fala, a minha métrica são os 7 pares de olhos dos jurados que estão ali na frente. Eu vou meio que me guiando por eles, e a expressão facial, a reação, não só a expressão facial, mas aquela reação, aquele jurado que encosta, aquele jurado que de repente se debruça, aquele jurado que vem para frente, aquele jurado que leva a mão aqui, aquele jurado que se apoia e te observa, aquele jurado que acontece um barulho no plenário e ele não olha para o barulho do plenário,
mas olha, continua com um olhar fixo em você. O jurado, para mim, é essa métrica, é essa guia. Você fez a referência ao arroz, aos ovos e ao bife, de que o jantar está sendo bem conduzido ali. Você, a gente sabe, você é uma referência em leitura facial. Eu queria que você falasse um pouco disso, como Olha, é que você conduz esse processo lá. a minha formação é o Facial Action Code System, que foi criado originalmente pelo Paul Ekman, né, e por Friesen em 1978, mas eu estou mais atento à dinâmica mais moderna. O professor Freitas Magalhães, ele vem lecionando FACS, ambos têm bibliografias que são fabulosas, e por incrível que pareça, o curso, a gente tem quase 100 horas só de anatomia facial, e uma das maiores preocupações é a questão do olhar. Eu não sei se você compreende, mas pelo um olhar que tenta revelar o outro, nós quase sempre nos revelamos, né? Os olhos nunca podem obter, a não ser que ao mesmo tempo eles entreguem, né? Então, sim, Exato. ao observar um orador, o jurado rende-se não só à compreensão, mas rende-se também à sublime magia de ser compreendido, né? Então, assim, preocupações de cunho de neurofisiologia pulsional, para a gente ver a espontaneidade Exato. das emoções e do convencimento, ela perpassam por essa análise do olhar, né? Então, eu venho me dedicando muito ao estudo do olhar e tenho uma plena compreensão, inclusive, o professor Freitas Magalhães tem 2 ou 3 obras bibliográficas, tem 2 ou 3 bibliografias, 3 obras, que praticamente trata de uma psicologia que ele chama, ele usa uma terminologia chamada o estudo do comportamento do olhar, né? Que é praticamente o fato de abordar os movimentos dos olhos dentro de um processo chamado neurocomunicativo. Então, vou te falar a verdade. Quem compreende um olhar, ele acaba conferindo vantagens significativas para um debate, tá? Pois habilita não só a perceber indicativos de afeto, de credibilidade, de repulsa, nojo, alegria, espanto, mas toda sorte de emoção que possa acometer os jurados. Se a gente for falar de olhar, eu vou acabar roubando a sua live inteira. Mas eu queria deixar um recado aqui para os nossos espectadores que a maior interação na tribuna é a dos olhares mútuos, né? Geradores de reações psíquicas das mais elevadas. Então, o que eu deixaria como dica aqui? Devemos ter cuidado, pois na temática interação visual, pouco contato passa a impressão de nervosismo, de minguada confiabilidade, de interação demasiada. Por sua vez, se a gente olha demais, assim, incisivamente, dá aquela impressão de agressividade, de estranheza, gerando um profundo desconforto no nosso interlocutor. Olha, o único público de um orador, o único público de um tribuno, são os 7 jurados. Então, oradores habilidosos, com inteligência emocional muito desenvolvida, eles calibram a intensidade do olhar de uma forma com que ele faça com que essa troca de olhares é como se ele estivesse convidando o jurado para dançar. Vou te dar um exemplo. Promotores inteligentes, quando vão... Aqui em Goiás nós temos um formato que o júri fica virado para o promotor. Então, normalmente, o júri pode estar de costa para a família da vítima. E é muito forte você ver a mãe chorando a perca de um filho, sabe? Um filho chorando a perca de um pai. É muito forte você ver toda uma família de mão dada acompanhando um momento de tensão de um veredito. É como se as mãos comunicassem, eles não podem falar, eles se apertam, eles se afligem. Esse momento é tão bonito que um promotor com inteligência emocional, ele baila por trás dos jurados e se posta entre o jurado e esse cenário. Ou seja, ele convida o olho do jurado a contemplar esse elemento tão importante que até o artigo 59 do Código Penal diz que é a consequência do crime, né? Exatamente, então, com certeza. A consequência do homicídio é uma das mais nefastas, né? É roubar do neto o direito de ter o avô, é roubar da esposa o direito de ter o marido. Perfeito, perfeito. Então, acho que é bacana, tá? Então, o olhar mereceria uma live só pro olhar, viu? É um tema que me fascina. Perfeito. Você tá fazendo uma referência a uma coisa que eu gosto muito de usar,
e que já foi inclusive objeto de uma briga que eu tive num plenário certa feita com uma colega, inclusive uma excelente advogada, com a qual eu não tenho nenhum desafeto, por sinal, inclusive respeito muito, mas eu tenho esse costume, aqui o nosso júri fica de lado para a plateia. Uhum. Então, ele tem, pela visão grande angular, essa visão da família da vítima. E eu tenho por costume fazer apontamentos, muitas vezes, uma determinada situação de manuseio de arma, alguma coisa, eu faço um apontamento para o policial militar, eu faço um Convidando apontamento. o olhar, convidando o olhar. Exatamente. O policial militar que está ali sabe como é que a arma funciona, a família que está aqui sabe o pranto que ela chora, coisas assim. Ô, E Delegado, você, e olha você, aqui. eu nem digo o jurado, olha aqui, eu apenas faço o apontamento, mas eu vou jogando o olhar. E numa certa ocasião, essa advogada se revoltou, porque quando eu apontava para o policial fazia assim. E ela arguiu que eu estava provocando interações comunicativas com terceiros. Mas, de fato, esse direcionamento dinâmico do olhar do jurado traz mais para a nossa linguagem, além do que nós mesmos, porque usam o entorno, e não é um entorno, na verdade, ornamental ou fantasioso. Na verdade, é um entorno que está ali incluso no processo, porque quando você fala da família do sujeito que morreu, da mãe do sujeito que morreu, você está falando, na verdade, do produto do crime, porque a orfandade é o produto do crime, a viuvez é produto do crime, é a mãe que perde o filho, a isso sequer nome Se dá a um língua nome. portuguesa deu até hoje, né? É tão E feio que não tem o nome. não, Quando um pai perde um exatamente. filho, é um fenômeno tão feio que a língua portuguesa não É consegue dar um tão nome. antinatural que sequer nome se inventou até hoje para isso. Quebra a Então ordem natural das coisas. você está, na verdade, utilizando o conteúdo material do processo que está ali vivo e presente no plenário e mostrando, exibindo aos jurados. Mas dentro dessa tônica, eu queria até avançar para um tópico que Deixa nós. eu só concluir esse para você, porque agora é um ponto importante. Ah, Eu acabei curiando um pouco da sua vida na última semana, depois do convite para a live. É sempre bom a opa, gente conhecer um pouco da biografia do colega, né? Queria elogiar pela cadência, pela entrega, legal. por perceber em você tonalidades não só de talento, mas também de vocação, que são coisas totalmente diferentes, né? Você é um Sim, vocacionado para ser promotor do júri. Não te vejo desempenhando uma outra função. Talvez seria um excelente juiz, um maravilhoso advogado, mas veste de uma forma sublime aí as cores da nossa beca. Mas eu queria que você compreendesse que a nossa responsabilidade é de mostrar para quem está nos escutando que esse estudo não é um estudo superficial. Eu vejo muito amigo meu falar, Dani, eu comprei um livro sobre a leitura do olhar, eu comprei um livro sobre a leitura corporal, descobrindo se fulano é um mentiroso. Essas bibliografias que são menos científicas, que são mais de sim, rodoviária, de aeroporto, ela acaba não te dando a capacidade de desempenhar essa função com cientificismo. Então, por sim, exemplo, quando um jurado ele não concorda com um comentário, ele geralmente revira os olhos. Essa postura é indicativa de que ele não está receptivo àquilo que você falou. Pensa você contando para sua esposa que você vai pescar com um amigo, né? E ela revira o olho. Você já compreende o afastamento da informação, né? Em casos de ansiedade, o jurado costuma a fechar o olho de forma prolongada e levanta. Aquilo você compreende que é um cansaço, né? As pálpebras estão servindo como uma sim, barreira que impede a visão. Então, esses jurados bloqueiam fisiologicamente mostrando o seu desconforto, indicando o seu desejo de se desligar dessa tensão. Então, assim, o olhar é um ótimo termômetro, só que você tem que estar muito treinado para interpretar esse olhar, porque há outras contingências que pode levar alguém para fechar o olho prolongadamente, e não sim, afastamento do discurso. Então, alguém que tem uma formação privilegiada consegue perceber de todas essas contingências se esse diagnóstico é preciso, tá? Então não basta ler um livrinho de leitura corporal e tentar aplicar no plenário, até porque, digo para ti a verdade, eu acho de profundo artificialismo você se preocupar mais em ler o jurado do que
em se entregar para o processo comunicativo. Eu acho que Sim. perceber o jurado, olha a diferença, não ler o jurado, mas perceber o jurado te dá a chance de equalizar o discurso, de se reencontrar. E olha que interessante. Eu costumo pegar o meu moletom e assistir júri aqui escondido em Goiânia. Meus colegas vão ver, eu sento lá na última fileira, pego minha pranchetinha, sento, porque eu gosto de estudar sintomas, né? Agora eu estou iniciando um doutorado em psicologia e só sobre o cognitivismo. Por que que o jurado firma convicção e o que que os oradores fazem que afasta o jurado de acolher ou leva o jurado à repulsa, né, pela sua tese. E por incrível que pareça, aí é um tema que você adora, está correlacionado às heurísticas do afeto, né? Então, por exemplo, se é alguém afetuoso, educado, atencioso, um bom dia, a saudação ao jurado, são todos elementos que criam uma teia de afeição que leva as pessoas a perceber de uma forma diferente o seu discurso. Para além disso, depois que você ganha afeição, algo muito importante é que você se policie. Por exemplo, eu assisti um júri goiano, não vou citar o nome do colega, competentíssimo, mais de 20 anos de tribuna, e ele falou, olha, fulano está sendo acusado hoje de assassinato, matou o vizinho. E outra, esse histórico de violência não é de hoje, ele tem 3 passagens por Maria da Penha. Olha aqui, ó. Um dia ele deu um tapa na boca da mulher dele. Um homem que dá um tapa na boca da mulher. Aqui outro dia ele gritou com ela, sentiu ameaçada, foi arquivado. Nós vamos arquivar mais um... um bêbado, todos os crimes bebendo, bêbado. De uma insensibilidade o promotor, porque ele não percebe que talvez em muitas famílias, como a minha, como a sua, nós temos histórico, às vezes, de um familiar que bebe um pouco em excesso, mas às vezes é uma pessoa maravilhosa. Nós temos histórico, às vezes, de um familiar que no momento de exaltação possa ter falado de uma forma mais grosseira com a esposa, ou pode ser até o meu próprio pai. Então, ao fazer assim, o jurado pode pensar o seguinte, cara, esse cara tá falando mal do meu pai, esse cara tá falando mal do meu irmão, eu não gosto desse cara. Não é que eu não gosto desse promotor, é que eu não gosto do discurso desse promotor e a partir de então eu não gosto do promotor. E a partir de então eu não gosto de nada que defenda esse promotor. E a partir de então, por uma questão de heurística de afeto, eu me afasto do discurso dele. E eu me afasto de uma forma muito delicada. Exatamente. Não é que o jurado simplesmente fala assim, eu não concordo. É que simplesmente ele passa a dar maior valor ao argumento da defesa. Então, assim, veja o quão complexo é o júri. Mas você matou a charada, porque dentro desse contexto, e sem querer fugir dessa toada que você está desenvolvendo de forma brilhante aí, eu gosto dos processos heurísticos pelo seguinte, até para quem não tem muita familiaridade com o conceito das heurísticas, o processo heurístico, na verdade, ele é um processo de encurtamento do processo decisório. A heurística, na verdade, é aquela decisão mais fácil e mais curta que as nossas cadeias neurais tomam em detrimento ou em substituição a decisões mais elaboradas que reclamam cadeias neurais mais longas e mais complexas, isso falando em linhas muito simplificadas. E nós temos vários processos heurísticos de várias maneiras, você invocou aí a questão da heurística do afeto. Quando eu desenvolvo um processo afetivo com um orador, e aí entra a questão da heurística do afeto, ou seja, quando um orador me ganha pelo afeto, muito antes de eu desenvolver um grande raciocínio acerca do conteúdo que esse orador está desenvolvendo, eu imediatamente vou tomar minha decisão com base no afeto que eu desenvolvi por ele, e esse afeto ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Se eu, de alguma maneira, ferir o jurado de alguma maneira, em termos mais simples, a gente pode usar a expressão causei antipatia no jurado, eu já não coloco mais nada atrás daquele muro que eu construí diante dele, e aí não importa qual seja a validade, ou a importância, ou a legitimidade, ou sequer a verdade do meu argumento. Eu não consigo mais transpor aquela barreira, e quando chega na hora do sujeito dar o voto dele, ele vai olhar para mim e vai me ver, vai me enxergar como um agressor
da sua identidade e vai votar contra mim em razão dessa heurística. Mas antes de entrar só para que você, para suplementar, que eu achei interessante essa observação, eu cursei no semestre passado uma disciplina chamada cognitivismo na faculdade de psicologia, né? Sim. E nessa disciplina nós estudamos os aspectos heurísticos, também na filosofia quando a gente estuda a linguagem. Então, para as pessoas compreendam que a heurística são um modo simplicista de tomada de decisão. Então, são respostas intuitivas que vêm à mente com a rapidez, com a confiança, não permitindo a prima facie que o sistema deliberativo intervenha. É algo feito de uma forma tão espontânea que não são respostas nem erradas nem corretas. Elas são só executadas de uma forma que o jurado fuja da complexidade. Então, representa a busca pelo menor esforço num processo de informação, tá? Então, seria muito interessante que o aluno pudesse estudar os processos de heurística, porque normalmente existe uma heurística operando numa tribuna e que normalmente o leigo não compreende. Então, a heurística de afeto, por exemplo, ela consiste num procedimento de cognição no qual a mente, diante da necessidade de tomar uma decisão complexa, poxa, será que foi legítima defesa ou não? Ele abrevia o raciocínio, socorrendo a resposta ligada à afetividade. Cara, eu achei o discurso do promotor mais delicado, achei ele mais amável. Então, assim, são tantas heurísticas que se nós fôssemos falar sobre elas, nós deveríamos dividir em 3 grandes blocos. Mas, na verdade, o ponto mais interessante para o nosso ouvinte é que ele perceba que há formas de se pensar abreviado em que a pessoa não percebe que se está se equivocando. Entendeu? Isso Exatamente. É como se a cauda emocional abanasse o cachorro. Dani, só 10 segundos de interrupção aqui, só para mandar um abraço para o nosso amigo Bowser, lá do Paraná. Que coisa aqui boa. Presente. O cara fantástico, fez uma live com a gente aqui outro dia, fazendo um parênteses aqui. Um grande abraço, Bowser. E a gente está com esse público qualificado, você não me avisa? Não, aqui só tem, enfim, eu tô até constrangido, rapaz. Eu tô achando que eu vou sair da live e vou deixar você falando sozinho, cara. Porque, pô, Dani Salles falando com gente do nível do Bowser assistindo, cara. Quem sou eu? Quem é esse lambari no meio de tanto peixe grande aqui pra estar falando? Desses tubarão aí, né, Andergato? Esse é modesto. Tá louco. Mas você falando de heurística, cara, enfim, heurística é tema para mais de uma live. Eu só acentuaria mais uma, Dani, que eu acho que para o discurso jurídico, principalmente do júri, eu considero de suma importância, que é a heurística da disponibilidade. Eu vejo muitos colegas, muitos oradores, aliás, eu não vou nem dizer colegas, mas muitos oradores distribuírem ou organizarem o discurso jurídico na tribuna em blocos de argumentação. Eles estruturam a sua argumentação e muitas vezes aquele ponto central que seria o grande núcleo argumentativo, seja o núcleo acusatório ou o núcleo defensivo, é concentrado e naquele momento em que ele é abordado com muita força, com muita ênfase, e o maior tempo é reservado àquilo. E eu particularmente vejo isso como uma grande falha. Por quê? Porque se você tem 1h30 na tua primeira fala, e você reserva ali que sejam 30, 40 minutos para tratar desse grande bloco, você comete um equívoco, e eu vou dizer por quê. Porque você deixa um grande tempo antes tratando de outras coisas e um grande tempo depois tratando de outras coisas. É como se você estivesse numa viagem e visse a melhor de todas as vistas num único momento. E ainda que você pare o seu carro e fique um grande tempo observando aquela vista, você só vê uma vez. A heurística da disponibilidade te ensina o seguinte: se ao invés de você falar uma vez por 20 ou 30 minutos desse ponto, você logo no começo apresentá-lo e alguns poucos minutos depois você retornar a ele, que seja, por exemplo, uma questão que refute a legítima defesa, como, por exemplo, a vítima não tinha arma na mão, embora o réu diga que teve a sensação de que a vítima estava armada, mas provou-se que ela não estava. 10, 15 minutos ou 10, 12 depois você volta e afirma que a vítima não estava armada. Mais 10, 12 depois você volta e afirma que ela não estava armada, e assim sucessivamente. Ao longo da tua 1h30 você afirma 8, 9, 10, 12 vezes que a vítima não estava armada.
o que, que você faz? Ao longo do seu discurso, você vai levantando placas, fazendo aquela afirmação. Você vai tornando disponível aquela afirmação várias vezes. Isso se identifica com o teu personagem. Na hora do jurado votar, ele vai olhar para você e vai lembrar do quê? A vítima não estava armada. É a mesma coisa da Coca-Cola. Se eu te perguntar o nome do refrigerante, você fala o quê? Coca-Cola. Se eu te perguntar outro, você fala o quê? Pepsi. Se eu te perguntar um terceiro, você fala Guaraná. Que hora que você vai falar tubaína? Lá na frente, bem depois. Por quê? Porque a disponibilidade da propaganda da Coca-Cola é muito maior. E a heurística da disponibilidade funciona no júri de uma forma impressionante. Quando você distribui o seu argumento principal ao longo da sua fala, você grava esse argumento de forma exponencial nos Não é só jurados isso, também. olha, os estudos mais contemporâneos de psicologia que tentam abordar sobre a influência dos veículos de comunicação, mídia e televisão dentro da formação de um veredito se preocupam com a heurística de disponibilidade. Então, Sim, quando uma matéria é veiculada segunda, terça, quarta, quinta, no especial do Fantástico no domingo, no Record Espetacular no domingo, na capa da Veja, no Três Mensagens chegou num grupo para mim do WhatsApp. Então, é preciso que o orador tenha sensibilidade para saber isso que ocorre neste mundo, porque nós temos o amplo poder de reparo. Se eu sei que essa foi a informação que foi disponível, foi surrada nos últimos 15, 30 dias, no universo existencial, isso eu estou falando dos crimes midiáticos, nos crimes que têm maior repercussão, eu tenho que ter habilidade para compreender isso, para quebrar a heurística de disponibilidade dentro do plenário. Olha, você falaria para mim, René, as heurísticas sempre preponderam? Não, assim como uma pessoa tem uma cacofonia, uma mania de gaguejar ou de falar de uma forma equivocada. E há como se consertar isso com o trabalho de fonoaudiologia, também é possível que você conserte vícios de pensamento. Então, o problema é que quem desconhece a heurística nunca poderá repará-las. Então, achei exatamente. bacana você conhecer a heurística de Perfeito, disponibilidade, porque perfeito. é uma matéria muito específica da cadeira de psicologia e É, que é impossível você levar, aí eu já falo em termos de psicólogo, é impossível você levar um paciente a ver que ele está enviesado se você é, não apresenta para ele o viés, entendeu? Então, é, assim, é bacana, você está de parabéns aí pela reflexão. Fiquei é. encantado em ouvir. Mas isso que você falou é uma verdade. Nos casos midiáticos, muitas vezes a gente tem que fazer o efeito reverso, né? Às vezes você aproveita todo o trabalho feito pela mídia e leva o jurado a compreender por que a mídia É, explorou dessa forma essa matéria. E ele fica encantado de saber as razões. Então, assim, exato. olha, o júri demanda um profissional mais plural. Se você, aquele que está respondendo a um processo pelo É, tribunal do júri, ele não pode procurar um clínico geral. Ele tem que procurar um advogado que milita na tribuna. Porque ali não é só sensibilidade, conhecimento geral, domínio do rito, domínio do processo penal, domínio do direito penal, como também há uma coisa que só se ganha no plenário, que é chamado nervos de fórum. Eu tenho 20 anos de tribuna. E é lógico que, confesso para você que estou aprendendo agora, que me sinto mais à vontade, mas ainda assim te confesso, quando o juiz fala com a palavra o Ministério Público, a boca fica seca, a barriga fica gelada, eu demoro de 2 a 3 minutos para me sentir é, isto no plenário, e quando também o juiz pergunta, o júri absolve o réu, me dá sempre vontade de ir no banheiro, entendeu? Não, então, assim, o domínio destes nervos de fórum é algo que a gente vai é, aprendendo a trabalhar de acordo com a experiência e a prática na tribuna. é. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que trabalha comigo e ele estava perguntando para mim, ele falou, qual a diferença que existe entre o primeiro júri e o centésimo? Eu falei, cara, a mesma que existe entre o centésimo e o septacentésimo. Nenhuma. Principalmente quando tu se depara com 4-3 na hora da absolvição. Olha, eu queria ter a liberdade de te publicar, eu estou assistindo agora palestras de advogados, né? Aham. Eu estou assustado porque eu vi 2 advogados que são considerados renomados nacionalmente falando assim, o promotor se caga, olha a expressão, para começar uma Ô, expressão louco. chula, né? Quando vai votar uma qualificadora, porque todo mundo sabe que o cara matou, que o cara degringolou, e aí, se não passa a qualificadora, emplaca um privilégio,
a pessoa vai para um regime aberto e o promotor sai com cara do quê? Vai fazer o quê? Vai vender pipoca? Porque para ele aquilo ali representa a imagem dele perante a profissão. E para mim, advogado é mais um júri. E eu acho que não, sabe? Para todos nós, não é um júri a mais ou um júri a menos. Não é porque eu trabalho nesse ofício que amanhã depois eu subirei à tribuna que isso tem mais importância para mim do que para um bom advogado. Então, daí eu te falo também da virtude de um grande advogado. É o envolvimento, a preocupação com o resultado, é a preocupação. Aí ele falou assim, até se tivesse aqui, se nós estivéssemos aqui no sistema do Zoom, eu compartilharia a tela com esse trecho. Você, advogado, não deve nada para a sociedade, você não tem nada a ver com o jurado, sua preocupação é só com o seu cliente. Quando não, a preocupação maior de um tribuno é com o reflexo daquele julgamento para a comunidade. Porque aquilo não é só um julgamento, é a página de uma história de justiça dentro daquela comunidade, sabe? Trasímaco, quando foi repreendido por Sócrates, Sócrates falou assim, calma lá, Trasímaco, porque aquilo que nós discutimos agora não se trata de como vivemos hoje, mas sim dos valores que preponderarão de como viveremos amanhã. Reverberará no futuro. Esse é o júri. Um julgamento hoje vai soprar os quatro ventos as regras que preponderam na vida social amanhã. Se eu absolvo alguém que deu um tiro no cara por causa de uma buzina um pouco mais áspera no trânsito, amanhã vai ser meu esposo que vai estar morrendo no trânsito porque deu uma buzinada um pouco mais áspera e vai se esperar que a sociedade absolva de novo. O júri faz bem na sociedade. Exatamente. Então, é muita responsabilidade. Cada sessão plenária que se realiza num tribunal do júri de uma comarca é uma linha que se escreve na história daquela comunidade. Assina embaixo do que você está falando. Por isso que eu fico muito triste quando as pessoas acham que o resultado de um julgamento ele incrementa ou me dá mais uma estrelinha para o meu quadro de vaidade. Quando não. O compromisso de um promotor, e isso que ele chamou de cagaço, de extrema preocupação com o resultado, é porque ali está em jogo as regras que vão preponderar na sociedade onde ele oficia. Então, eu confesso para você, tá, que todo julgamento, quando ele é complexo demais, eu sempre temo não ter capacidade para explicar para os jurados como solver aquela complexidade. E quando é simples demais, sabe, aquele homicídio bobo, que está na cara, autoria, materialidade, culpabilidade, eu falo, puxa, esse é tão simples que se eu sucumbir, eu não me presto para esse ofício. Então, simples demais, eu me repreendo pela simplicidade. E os complexos demais, eu temo pela minha incapacidade. E você sabe quais são aqueles que mais me movem por dentro, Dani? Não. São aqueles em que eu chego no plenário, vejo algumas pessoas ali, mas logo depois do sorteio do 7º jurado, quando o juiz dispensa os não sorteados, eu percebo que as pessoas que ali estão eram apenas jurados e saindo os jurados não sorteados, o plenário se sobra vazio. E ali eu percebo que a vítima que faleceu naquele processo não tinha um irmão, um pai, uma mãe, um filho, um amigo sequer para estar presente no julgamento do seu assassinato, mas Roberto, ninguém da sociedade. E ali só sobra o representante do Ministério Público na sua defesa e a sociedade que está ali que sobra, que são 7, não tem ali, eles olham aquele plenário vazio como um sepulcro, aparentemente sem eco ou reverberação social, e eu tenho ali que dizer que aquilo ali tem significância social, quando aparentemente ou plasticamente não tem. Mas tem. E é preciso fazer esse processo de convencimento. Nessa circunstância que eu vejo que você até entra em rubor facial em falar, porque ela te toca na sua emotividade, seu olho brilha, seus olhos brilham. Amigo Oldegardo, eu posso te garantir que Roberto Lilla já se preocupou com esse assunto, porque ele diz assim, calma lá, senhor advogado, quando ele repreendeu Roberto Lilla de que não existia ninguém no plenário para chorar a morte da vítima. E ele falou, sim, existe sim. E esse representante da sociedade está aqui. O luto é meu. Os órfãos me pertencem. Porque nesse plenário aqui, eu já enxuguei a lágrima da viúva. Eu já dei o meu ombro em colo ao órfão. Exato. Eu já consolei o marido que perdeu a esposa. Ou seja, os órfãos nos pertencem. O luto nos pertence. Tá bom? Então, por mais que o plenário esteja vazia,
a sociedade nunca vai estar desguarnecida de um defensor, não. Porque o Jamais. defensor da vida e da sociedade, ele tem um munus e um ministério, que é o ministério qual eu e você vaticina, que é um ministério de promoção de justiça. E talvez seja por isso que as nossas funções são tão diferentes. Não sei se você entende, mas um juiz carrega na mão uma carteira escrita, juiz de direito. Ele tem um apego muito grande em aplicar a norma ao direito, porque não sei se você compreende, porque ao aplicá-lo, o juiz garante uma segurança jurídica para a comunidade, uma estabilidade nas relações jurídicas. A nossa profissão é tão bonita, não sei se você recorda quando nós tomamos posse, mas nós fazemos não um juramento, mas sim um compromisso. E naquele compromisso, agora vai ter o promotor que vai ler o compromisso. Um colega nosso que passou no concurso. E nós nos comprometemos a ser servo apenas das nossas consciências e da promoção de justiça. Veja só, um promotor, Exato. antes de se comprometer com a lei, antes de se comprometer com o direito, ele se preocupa com o justo. Porque eu não sei se você percebe, a norma nem sempre foi justa. Em nome da norma, já se perseguiram judeus, já se matou judeus. Sim. Em nome da norma, já se matou estudante com a Constitucional número 5. Em nome da norma, já se hostilizou minorias. O justo é muito mais bonito que a norma. E é por isso que o tribunal é tão plural. Porque eu não sei se você recorda, quando você pega o compromisso com o jurado, você fala assim para ele, em nome da lei, não é pela lei, em nome dela. Em nome da lei, em nome dela. Concito-vos a examinar essa causa e a proferir o seu veredito em conformidade com os ditames da sua consciência. Então, veja que lindo. Um profissional que vaticina um ministério de promover justiça invocando a consciência social. E do lado de lá, um patrono da classe dos patrícios que patrocina a defesa de uma pessoa. Por isso se chama advocare, aquele que fala por outrem, aquele que tem um mandato, entendeu? Uma procuração, que fala em nome exclusivamente do interesse daquela pessoa. E é por isso que nós não podemos nunca ter um preconceito com um advogado que defende um serial killer, com um advogado que defende um estupro seguido de morte, com um advogado que defende, às vezes, uma pessoa que matou por causa de um crime passional banal. Por quê? Porque o processo pressupõe essa dualogia de forças. Se nós não temos acusação e defesa em paridade de armas, em igualdade de condição da tribuna, nós não temos um júri, nós não temos um julgamento, nós não temos expressão da democracia, nós teríamos expressão de tirania. Então, assim, o júri é belo. E se eu falar mais 3 segundos, eu vou chorar, porque isso é muito bonito. Perfeito, impagável, impagável. Mas eu tiraria pelo menos 5 frases suas para fazer o epílogo. Se eu fosse escrever uma biografia minha e fosse fazer um epílogo de belas coisas que eu ouvi sobre o júri, eu acho que eu tiraria 5 frases suas que eu ouvi nesse seu arrazoado, ou nessa sua peroração que você fez agora aí. Mas já se adianta o nosso tempo e eu queria fazer... E se ela te toca de uma forma tão aguda, é porque eu falo com as cores da emoção. Eu falo de uma profissão que eu amo, eu te falo isso porque eu já tive a oportunidade de seguir outras carreiras jurídicas, sabe? Mais interessantes economicamente, para alguns de maior pompa e representatividade, mas no duro, eu era promotor de justiça no estado de Tocantins. Então fui chamado para voltar a Goiânia como procurador da Assembleia Legislativa, ganhando mais que um promotor no Tocantins, trabalhando só 4 horas por dia e ainda tendo compatibilidade para advogar e já tendo um contrato no escritório de advocacia. Mas naquele dia, eu era um menino de 24 anos, 23 para 24, eu falei para mim, eu só volto para Goiás em uma condição, na condição de promotor de justiça. E nós sabemos que a regra não é assim. Não é fácil passar num concurso de promotor uma vez, quiçá 2 vezes. Demorou 4 anos, 6 meses e 11 dias para se lançar novo concurso de promotor em Goiás. E pela graça de Deus, eu tive a sorte de ser aprovado. E hoje poder exercer o meu ministério no estado onde eu nasci, onde eu fiz faculdade, onde os meus pais moram. Mas te digo, estaria tão feliz se eu tivesse hoje no estado do Tocantins como promotor.
E se você me permite, eu queria te falar um pouco sobre vocação, que é o que está faltando para muitos estudantes de direito. Eles escolhem uma profissão como se estivesse olhando um catálogo de qual emprego paga mais ou paga melhor. Exatamente. Eu não sei se você É um conhece. menu. É um Não. menu. Perceba só que em Goiás, nós temos uma escritora chamada Cora Coralina, que escreveu os versos desde os 14 anos. Ela só teve seu primeiro livro publicado aos 76 anos. Ela virou uma canônica. Ela não estava atrás de virar famosa com aqueles versos. Foi um amor à poesia, à arte, à literatura. Se você pegar Aleijadinho, ele já não tinha os dedos, flagelado, andando sobre os cotões. É o nosso maior escultor. Darwin formou na faculdade de Edimburgo e ele largou a medicina e foi estudar os animais invertebrados numa ilha. Existem dois momentos na ciência, antes e depois de Darwin. Darwin não estava atrás de um subsídio de 30 mil. E Darwin é um marco na ciência. Beethoven, quando criou a nona sinfonia em Ré menor, ele tinha 90% de surdez. O que move essas pessoas e o que move muitos promotores é o amor ao ofício. Entendeu? É o chamado. Por isso que nós chamamos de vocatio. Então, o que eu conclamo aqui, qualquer estudante que esteja te escutando, é que se optar pelo Ministério Público, opte por vocação. Entendeu? Opte pela possibilidade de defender o melhor e maior bem jurídico que uma pessoa pode ter, que é o quê? A vida. Isso fazem promotores do júri. Se você me permite, já que você fez esse teu depoimento, em 30 segundos eu vou fazer um outro. Eu fui músico, Dani. Aliás, sou, até hoje. Se você me permite? Lógico. Orra! Eu estou fazendo a live no meu estúdio. Uhum. Eu tenho um estúdiozinho em casa aqui. Eu toco em casa até hoje. Mas eu fui músico, eu comecei a tocar com 6 anos de idade, com 13 eu virei profissional, começando a tocar na noite, paguei os meus estudos a partir do ensino médio, embora meu pai pudesse, como eu já ganhava o meu ganha-pão, comecei eu mesmo, eu quis exonerá-lo disso, a partir de um determinado ponto, paguei a minha faculdade, e a minha vida era faculdade de manhã, estágio no Ministério Público à tarde, e tocar na noite de segunda a segunda. Eu tocava em bares e às vezes botecos mesmo, coisas até que eu não vou nem dizer aqui, para não ofender senhoritas, mas de segunda a quinta, e de sexta a domingo eu tocava bailes nas cidades do Mato Grosso do Sul, em festas do Clube do Laço, absolutamente toda noite. E pagava minha faculdade para isso. 2 anos antes de eu ingressar na faculdade, eu decidi ser promotor de justiça. Mas eu não queria ser promotor de justiça. Eu queria ser promotor do júri. E eu não queria ser promotor do júri. Eu queria ser promotor do júri aqui em Campo Grande, onde eu sou hoje. Esse era o meu projeto. Quando eu preenchi minha ficha do vestibular, eu preenchi para direito. Entreguei para o rapaz. Ele falou, você tem que preencher a segunda opção. Eu falei, não tenho. Ele falou, não importa, você tem que preencher. Eu falei, preenche para mim. Ele falou, não posso, a opção é tua. Eu falei, mas eu não tenho a segunda opção. Ele falou, não interessa, eu não posso preencher no teu lugar, toma aí. Aí eu preenchi a segunda e fui ver depois que eu tinha preenchido psicologia. Acabei passando no vestibular e estudei para o meu concurso do Ministério Público a faculdade inteira, em detrimento das matérias da faculdade. Cheguei a tirar 1,5 de processo civil, porque enquanto o professor dava processo civil na faculdade, eu estava estudando o edital do concurso e não a matéria da faculdade. Calhou de me formar em 20 de dezembro de 1999, fiz a minha inscrição para o concurso no dia 21 de dezembro de 1999. Tomei posse exatamente 1 ano e 1 mês depois. E em janeiro de 2000, eu fui tomar conhecimento de quanto ganhava um promotor de justiça. Você está no seu lugar natural, entendeu? E é disso que nós precisamos, tá? Nós precisamos de colegas que amem o seu ofício. E ali em diante, da década de 2000 em diante, começaram a anunciar os cartazes para os cargos com o salário em letras garrafais. Isso é que eu acho que mudou. Antigamente as pessoas procuravam os cargos e as funções de acordo com o que elas queriam ser. E eu digo sempre para os jovens hoje, tire 1 noite por dia, durante uma semana, e se imagine, enquanto deita, até dormir e sonhar com isso. Sonhe, vá dormir e durma, sonhe com você sendo delegado de polícia, com você sendo promotor de justiça, com você sendo advogado, com você sendo juiz. O dia que você se sentir melhor,
esta é a carreira da sua vida. E siga este rumo. É vibrar esse sonho, né? Albert Einstein chamava isso de teoria das cordas. Ele fala que o mundo é composto dessa sintonia. Aquilo que eu vibro, eu desejo, aquilo que eu vibro e eu ressoo, o universo recebe e devolve para mim. Ou seja, né, é como se fosse uma força motriz que escuta as nossas pulsões, sabe? Então eu acredito que quem quer muito realiza com mais força. Exato. Meu caro... E aí, tanta coisa que a gente tinha para falar. Nós temos feito um briefing com 10 assuntos, não tocamos em nenhum dos 10, nós já vamos para 53 minutos maravilhosos de bate-papo. Tocamos em 3 deles. Eu não sei se eu lamento ou se eu... Mas ficou alguma coisa que você queria muito tocar e eu acabei num... Rapaz, ficou, mas como a gente diz aqui, na minha terrinha, o bom é o gostinho de quero mais. Para te dizer a verdade, eu tenho aqui hoje 68 convites de live, eu fiquei fora de todas as redes sociais nos últimos 8 meses. Eu estava fazendo um segundo livro que ficou pronto agora, faz 15 dias. E fiz esse compromisso de não entrar em nenhum grupo de WhatsApp e nenhuma rede social. E quando eu voltei, quem me referendou o seu nome, dizendo que era um colega merecedor de carinho, atenção, pela entrega para com a sociedade, pela forma séria com que enxerga seu ofício, pelo amor pela tribuna, foi César Danilo. O César Danilo falou para mim, Dani... César, grande amigo. Se um dia te ligar o Oldergardo, você vai atendê-lo e, por favor, eu sei que você não está fazendo live, mas com ele, então você é o primeiro colega com quem eu faço live depois desse detox virtual que eu fiz, entendeu? E em parte, não só... porque eu não sei se você compreende, Chamfort, que é um filósofo, diz que são princípios que nos aproximam e nos afastam das pessoas. Você vai ver isso muito no nosso Ministério Público. Aqueles colegas que nós caminhávamos juntos, a gente começa a ver com apetites diferentes, sabe? Preocupado com Disney em julho, com a viagem para os Alpes suíços no janeiro, enquanto a gente está preocupado com a defesa da sociedade. Então, os seus princípios me fazem querer estar... E esse é o primeiro de muitos encontros, viu, meu irmão? Quero estar cada dia mais próximo de ti. Com certeza. Aqui, cara, o sentimento é exatamente o mesmo, a recíproca é totalmente verdadeira. E fico feliz aí, cara, por essa live ter sido acompanhada aí por nomes da mais alta estima e, pô, representantes do nosso MP, representantes maravilhosos do nosso MP, doutora Rosimari Sotomayor aí do Pernambuco, o colega Eliane Gaia do Pernambuco, enfim, Bowser, amigos, grandes amigos aqui do Mato Grosso do Sul, colega João Ricardo Batista, advogado, brilhante tribuno do júri aqui, enfim, é impossível nominar todos, mas enfim, Oldergardo, a gente tem que pedir desculpa para todos eles, porque de uma live se espera que fique um legado, uma instrução, e a gente acabou ficando tão encantado aqui com o bate-papo que nos perdemos praticamente numa elogia a paixão ao ofício, né? Aquilo que você sente pela tribuna é o mesmo que eu sinto, né? Então foi um momento de tanta identidade aí que a gente acabou não vencendo. Porque também eu acho que se mecaniza muito uma live quando você pretende, às vezes, fazer dela um palco professoral, sabe? Ela é esse ambiente de intimismo, você de camiseta dentro do seu estúdio, eu estou aqui na sala central da minha casa, minha cachorra aqui lambendo meu dedo no chão, eu de camisetinha já pronto para dormir. Então acho que talvez a gente outorga para os colegas um pouco aí da minha intimidade, da sua intimidade. E é bom também, acho que para os colegas promotores, perceber que há alguns colegas que amam muito o que faz. E vou te falar uma coisa, não há um dia em que eu não seja grato por poder trabalhar com aquilo que eu amo. Porque quem trabalha com aquilo que ama está de férias o resto da vida, né, Oldergardo? Eu acho que, e aqui eu vou ser bastante sincero contigo, Dani, eu faço, hoje bastante menos, mas fiz muita live já, e de todas as espécies, professorais, como você bem citou, e outras mais intimistas, vamos dizer assim. E hoje em dia, para ser bem sincero contigo,
o que eu espero de uma live, principalmente quando é com alguém extremamente vocacionado como você, que tem essa parecência de doação ao júri, comigo, como você tem, eu bem mais prefiro esse bate-papo de espírito aberto do que simplesmente uma troca aí de impressões jurídicas e metajurídicas, porque, na verdade, hoje, principalmente em tempos de pandemia, a gente meio que está farto disso, né? Acho que a gente precisa, na verdade, unir impressões aí que os nossos corações contêm, que os nossos espíritos contêm, e, enfim, e com isso aí, oferecer para as pessoas as nossas verdades e as nossas impressões. Sabe Eu o que acho que é que... orgulho, não? Um bate-papo igual esse seu, eu queria que ele fosse aqui feito em Goiás, na sala dos promotores substitutos, que tem agora, estão no curso de formação há 15 dias, e que eles pudessem estar falando do emprego deles daqui 20 anos, como nós estamos falando agora, né? Eu acho que esse era meu desejo, sabe? De ver eles com esse mesmo brilho no olho que eu te vejo aí agora. Acho que é bacana, isso é bacana, tá? Isso que eu desejo para meus amigos, que eles que tenham tanta alegria no emprego deles quanto nós temos, né? Então, para te falar a verdade, eu percebo que a escolha de uma carreira jurídica não pode ser o concurso que te escolhe, né? Eu acho que Sim. deve ter uma vocação que fala por dentro. Então, quantas pessoas a gente não vê falando, olha, eu virei juiz, mas meu sonho mesmo era ser promotor. Mas, já que aqui estou, né? Outros que falam, olha, eu sou promotor, mas meu sonho mesmo era ser delegado da Polícia Federal. Então, deixar uma vocação falar pode ser a diferença entre viver uma vida ou passar uma existência em branco aí. É uma grande diferença. Nossa live eu vou, com a tua permissão, colocar no meu canal do YouTube e no meu site, depois de salvar lá. Fique à vontade aí e pode saber aí que essa foi a primeira de outras e na próxima eu me policio para que a gente possa ter mais efetividade para abordar temas aí que possa satisfazer mais o seu público. Tá bom, amigo? Foi uma maravilha esse papo, meu irmão. Então tá, meu querido. Tá? Fica Depois com Deus aí. Eu vou roubar um trechinho lá, vou roubar um trechinho da live, vou colocar no meu IGTV, porque aí eu dou oportunidade para muitas pessoas que me seguem para poder conhecer um pouquinho aí do seu ofício, tá? Você está de parabéns e obrigado pela oportunidade. Combinado. Fica com Deus aí. Muita bênção para você e para tua família. Então tá, fraterno abraço. Felicidade.